programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. 100.1 Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, meus amigos. Estamos começando mais um programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó FM. Hoje, dia 7 de março de 2026. Lembrando que o nosso encontro acontece todos os sábados às 7 da manhã. Este programa está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC, Federação Espírita Catarinense, e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. Todos os sábados abordamos um assunto diferente, sempre à luz da doutrina espírita. São assuntos de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita. Hoje vamos conversar um tema de muita importância para todos nós. Vamos falar sobre a felicidade e a infelicidade. Fique conosco, participe, interaja. Já estamos, inclusive, ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó FM, onde você pode acompanhar, interagir, mandar sua opinião, seu questionamento e sua contribuição. Para conversarmos sobre o assunto de hoje, contamos com os nossos queridos amigos Rafael Lisboa, trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Rafa. Bom dia, Nick. Bom dia, Jean. Bom dia, João, que nos auxilia, e todos que nos acompanham. Também Jean Espinato, trabalhador da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Nick. Bom dia, Rafael, João, que nos auxilia. E um grande abraço a todos aqueles que estão conosco, né, acompanhando o programa. Também bom dia aqui para o nosso querido amigo Joãozinho, que está nos auxiliando na parte técnica, né, do programa. E eu sou o Nick, trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade. Antes de entrarmos no nosso assunto, queremos agradecer a todos que de alguma forma colaboram para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Em especial nossos queridos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189, WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Muito bem, você está acompanhando o nosso programa Hora Espírita e nós vamos falar sobre felicidade e infelicidade. O Cristo nos asseverou que o seu reino e, por conseguinte, a felicidade plena não são deste mundo. O que então podemos esperar na Terra? E em O Livro dos Espíritos, na questão 922,
os Espíritos do Senhor nos dão uma boa resposta para quem busca a felicidade possível ainda hoje. Se a felicidade plena reside no futuro, o processo de construí-la no presente também representa motivo de alegria e contentamento. E a infelicidade, de onde vem, de onde provém, até quando durará esse estado íntimo de puro sofrimento? Bom, são assuntos bastante pertinentes aos nossos dias atuais. E a gente vai começar então com o Jean. Antes de abordarmos a felicidade, gostaria de saber por que ainda temos tantas infelicidades no nosso planeta? É uma pergunta que nos desperta bastante curiosidade nas pessoas, ou que nasce, né? Uma pergunta que nasce naturalmente numa reflexão sobre a vida, né? Especialmente daqueles que não têm uma fé religiosa. E, por outro lado, antes de entrar no tema, muitas pessoas se afastam das religiões porque, olhando as infelicidades do mundo, asseveram que seria incompatível com um Deus bom, com um Deus justo, com um Deus racional, aquele que permite que tanta felicidade campeie, né? Mas isso decorre do desconhecimento das leis universais que regulam não a nossa existência aqui na Terra, a nossa existência passageira, mas a nossa existência, a nossa caminhada enquanto espírito imortal. Então, nessa caminhada de espírito imortal, nós passamos por fases evolutivas, né? Nós vamos evoluindo, saindo da simplicidade, da ignorância com a qual nós somos criados, e a ignorância ela traz uma parcela de maldade, uma parcela de perversidade, né? O egoísmo, o orgulho. Então, saímos da ignorância e da simplicidade e caminhamos rumo à perfeição. Tá? Ocorre que nós estamos ainda no início da nossa caminhada. Tá? Então, passamos por algumas experiências, mas estamos longe ainda da perfeição. E como somos imperfeitos, né, o nosso proceder aqui na Terra reflete imperfeição. E a imperfeição vem na forma do egoísmo, vem na forma dos vícios, das paixões. Não temos ainda uma alma afinada plenamente com a caridade, com o amor ao próximo, e isso causa para nós infelicidade. Tanto do ponto de vista de que nos sentimos mal quando fazemos o mal, porque essa é uma lei universal, quanto por sermos imperfeitos, impomos infelicidade ao outro pela nossa conduta. Então, a nossa condição aqui no mundo de campear a infelicidade decorre exclusivamente da nossa condição ainda de espírito imperfeito, do que nós fazemos, dos atos que nós praticamos. E quando nós olhamos lá a questão 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos respondem que há uma lei divina ou natural criada por Deus que regula a nossa existência, e nós somos infelizes ou infelizes à medida que nos aproximamos ou nos afastamos dela. Então, quando nos aproximamos da lei divina, somos felizes. Quando nos afastamos, somos infelizes. Ainda que nós podemos observar no mundo pessoas que, sabidamente mas que expressam felicidade, o que na verdade elas expressam é um estado de euforia, um estado que não tem nada a ver com a felicidade que decorre aí da nossa natureza íntima, do nosso bem-estar com a nossa consciência. Então, a chave para a resposta dessa pergunta é a nossa condição humana ainda, que prescinde, que necessita de evolução, que necessita de se afinar com as leis de Deus, e as leis de Deus são aquelas que Cristo nos trouxe, né? Aquelas leis morais que Jesus nos ensinou e que passam principalmente pelo amor ao próximo, né? E a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Isso aí nos impõe perdoar, buscar a melhoria, praticar a caridade e fazer com que essa base da lei de Jesus se torne uma lei universal. Rafa, quer contribuir? Parece até difícil a gente entender muitas das questões de tantas infelicidades, admitindo que um Deus seria bom e justo, né? Uhum. Porque a uns concede condições melhores para ser felizes e a outros piores. Mas a gente começa a analisar tudo questões externas. Uhum. E quando a gente entende que a felicidade, talvez é o que a gente vai ver aqui, vai ser do íntimo, da questão interna, que na verdade é um estado de espírito, por mais que a gente passe por dores, desafios, sofrimentos, a gente fica
na condição de achar que Deus não seria tão bom, a Deus a proporcionar alguns uma condição e a outros outras. E há tantos sofrimentos e infelicidades. Mas daí a gente só consegue explicar essas coisas através da reencarnação, das vidas sucessivas, né? Que tivemos vidas anteriores, fizemos algumas escolhas, estamos vivendo a vida presente, muitas vezes reflexo daquilo que escolhemos e também na nossa questão de vivenciar alguns desafios, né? E essas experiências que nos vai trazer uma felicidade plena, mas lá na frente. Então, a questão momentânea, muitas vezes, da felicidade, ela já sabe que a gente sabe que para essa condição nossa, evolutiva, ela é muito fugaz, ela é muito relativa, né? A gente vai ver aqui que tem algumas coisas que são importantes, né? Para a gente poder manter o bem-estar atual, mas, de certa forma, a gente sabe que a felicidade plena mesma vai ser muito lá na frente. Então, Deus não tem nada de injusto, Ele é bom, Ele tem a sua misericórdia e nos proporciona muita daquilo que a gente busca, né? Aquilo que a gente nos aproxima a Ele. Perfeito. Aquilo que o Jean acabou de falar, a visão que nós temos ainda do mundo, ela geralmente está errada, né? Depositamos muito crédito, muita confiança naquilo que é material, esquecendo das reencarnações e de quem realmente nós somos, né? Somos espíritos passando por um momento de corpo, né? E a gente deposita realmente a nossa confiança ou a nossa felicidade em coisas que acabam, não é? E Jesus, aí eu lembro de uma passagem do Cristo, acumuleis tesouros no céu, né? Onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Meus queridos, então, Rafa, por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que parecem não tê-los merecido? Então, é justamente isso que a gente vem comentando, que, primeiro, Deus não privilegia ninguém. Ele não dá a condição positiva para um, digamos assim, e a negativa para outros. Então, tudo são, na verdade, experiências. No Espiritismo, né, os Espíritos nos ensinam que temos, muitas vezes, provas, missões, e essas provas, em função da experiência que temos que adquirir, muitas vezes elas vêm na condição da pobreza, como também vêm na condição da riqueza. Então, a questão da prova da riqueza, digamos assim, ela é uma condição de experiência, né? Daquilo que, a partir da minha administração, digamos assim, daqueles bens que eu possuo, o que eu vou produzir para o meu íntimo? Como que eu vou aproveitar aquela experiência? E a gente sabe que a condição de riqueza, ela gera muitos desafios, né? Além de proporcionar o progresso da nossa sociedade, da nossa humanidade, que é numa condição que nós temos de administrar aqueles bens que a gente possui, o espírito pode, através dessa condição, digamos assim, de poder, né, de condição material, às vezes de estar ou se achar acima dos outros, ele pode se perder muito, né? Aí tem a questão da vaidade, do orgulho, né, do egoísmo, de detrimento, muitas coisas na condição que a gente vai ver isso, né, muito mais pelo ter do que o ser, e entendendo que aquilo ali é simplesmente passageiro. Então Deus não privilegia ninguém. Ele dá a condição de a gente poder atravessar aquelas experiências e adquirir uma condição que com aqueles bens, com aquela riqueza, eu possa fazer o bem para o meu próximo. A caridade material, o desenvolvimento da sociedade. Então, a gente vê que essa condição de riqueza, da prova material, digamos assim, ela proporciona que o espírito também desenvolva a humildade, porque ele está na condição
Se a gente entende que aquilo, como a gente disse, essa prova ela é passageira, é para essa existência, aquilo que eu estou, no caso, possuindo hoje, é como se fosse nós um mordomo daquelas condições em que Deus nos proporciona. Então, é uma nossa condição de bem administrar esses bens e fazer com que eu proporcione o progresso, né? A evolução é uma máquina que gira, né? E isso é muito importante. Então, a experiência que eu vou adquirir com a prova da riqueza, né? Entendendo que aquilo é passageiro, é muito mais para o meu ser individual, né? Que vai demonstrar aquilo que eu tenho através ou indiferente daquilo que eu possuo, muito mais do que a gente ter as coisas, né? E achar que aquilo é o fim de tudo e eu sou a mais ou o mais que qualquer outro. A gente costuma também confundir, né, a própria felicidade com ser rico, com ter condições materiais. E, na verdade, não é isso, né? Porque, em primeiro lugar, toda riqueza adquirida honestamente, ela é, perante as leis divinas, Meritória. totalmente legítima e meritória. E o problema é quando se acumula riqueza por meios ilícitos, né? E a gente nem precisaria entrar profundamente nesse assunto, mas a gente conhece, né, pessoas que enriquecem às custas da prática de malfeitos, da prática de crimes, prejudicando o próximo. Mas quem, com seu trabalho honesto, acumula essa condição material ou herda de alguém que fez um trabalho, que herdou, que constituiu fortuna através do trabalho honesto, é uma condição totalmente meritória. Mas, como disse o Rafa, né, essa riqueza, tanto quanto todos os nossos talentos, eles estão aí para fazer algum sentido na nossa caminhada evolutiva. Ou seja, por que Deus dá um talento a alguém e com que finalidade privilegia alguns com certos dons e outros não? Para que esses nossos talentos sejam utilizados em prol da nossa evolução e da evolução da humanidade. Então, se eu utilizo bem a riqueza, eu vou semear, vou propiciar que outras pessoas tenham oportunidade, ou seja, vou dar, com a minha riqueza, abrir porta para que o bem seja praticado para outras pessoas, seja através da formação de atividades que vão gerar empregos, oportunidades a pessoas, seja com a utilização desse numerário que eu tenho e não me faz falta para fomentar atividades de caridade, porque nós sabemos que nós temos ainda a necessidade de muita caridade material do mundo, ao passo que, se eu não utilizar bem essa riqueza, aí sim a prova a que eu estou submetido nessa existência, eu vou falhar. Essa riqueza vai ser um instrumento de perdição e não de evolução. Então, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá com um objetivo. A riqueza também tem esse lado, através do qual Deus nos entrega uma possibilidade, e essa possibilidade tem que reverberar em prol da sociedade, em prol da coletividade, para que ela seja bem aplicada. Até porque tudo que nós temos, como diz o Rafa, é passageiro, né? É emprestado. Né? É emprestado e a gente deixa, né? E a gente deixa. Quando a gente retorna para a pátria espiritual, a gente volta todo mundo igual na condição de quem passou por uma experiência na Terra, os bens, os meus méritos aqui na Terra como empresário, como homem de negócios, como alguém que multiplicou o meu dinheiro, ele vai ficar aqui na Terra. Fica absolutamente tudo aqui. Aí os herdeiros vão dar continuidade a isso, vão usufruir desses valores, ou se eu não tiver herdeiros, algum destino vai ter esse bem. O certo é que eu não volto para o mundo espiritual com isso. E eu não posso também, né, deixar nenhum instrumento, nenhuma escritura, nenhum apontamento legal que diga que eu possa, na próxima encarnação, usufruir dessa riqueza. O jogo zera, né? E a gente começa a entender que, assim, a gente está falando dos bens, né, que eu adquiri de forma honesta, né, que eu trabalhei para possuir, né, que eu herdei muitas vezes na condição, né, de um trabalho digno, mas tudo no final, o sentido vai ser da minha relação com o próximo,
Porque aquelas coisas materiais, ou vai ser, como já disse, herdado, ou vai ser deixado, ou vai ser vendido, mas da forma que eu administrei aquilo, das minhas relações, digamos, comerciais, financeiras, sociais, aquilo que vai representar, e nós seremos cobrados no plano espiritual. Então, como está também o meu apego àquelas coisas? Então, isso é dolorido, né? Então, como que eu estou fazendo, como que eu estou administrando esses bens que são passageiros? Eles estão passando pela nossa mão, digamos assim. Mas a forma que eu lido com o próximo, a forma que eu lido com a caridade, mesmo no sentido material, o bem que eu posso proporcionar e muitas vezes até diminuir o sofrimento daqueles que estão com dificuldades, isso sim eu vou ser cobrado, né? Muito bom, muito bom. Então eu quero mandar um grande abraço aí a todos que estão nos ajudando e dando bom dia aqui no Facebook, o Jair Barbosa, lá de São Lourenço, nosso querido amigo, Sarajane Voz, o Idacir, que é um trabalhador do Amor e Caridade, a Marisa Santin, a Lia Boger também, trabalhadora aqui do Hora Espírita, o Bento Zanoni, que está sempre conosco, a Ana Loz, Valdecir da Rosa, o Marcos Antônio Paz também nos dando bom dia, o Jair dizendo assim, felicidade começa com a palavra fé. E a Reni Lise também, que está nos acompanhando. Muito obrigado a todos que estão aí nos dando bom dia e nos assistindo também pelo Facebook da Rádio Chapecó. Jean, pode o homem gozar de plena felicidade na Terra? Aí o próprio Jesus, né, já nos deu essa condição, já expressou que a felicidade não é desse mundo. Tu mesmo lesse aí no início uma passagem. Mas isso não é motivo para a gente desanimar, não é motivo para a gente se apavorar, nem é motivo para a gente achar que nós não vamos encontrar alegria nessa existência. O que parece inacessível ao homem, e até pela nossa condição atual, voltamos para o que nós falamos no início, ou seja, estamos ainda na nossa caminhada de espírito imortal, dando ainda, não os primeiros, mas... estamos longe ainda da perfeição, não chegamos ainda à metade da nossa caminhada, se considerarmos Jesus a nossa meta. Então, essa caminhada ela é feita de forma paulatina e a felicidade ela vai se incorporando à medida em que vamos evoluindo espiritualmente. Então, aqui na Terra, nós nos deparamos com as dores, nós nos deparamos com os obstáculos, nos deparamos com as aflições que batem à nossa porta, sem recado prévio, né? Às vezes somos sacudidos aí pelo sofrimento de forma abrupta, de forma totalmente inesperada, e isso faz parte da nossa experiência aqui na Terra. Então, a felicidade plena, ela é inacessível ao ser humano, mas nós temos a felicidade possível de ser cultivada aqui na Terra através dos nossos bons hábitos. E a felicidade, aí retornamos para a questão do Livro dos Espíritos que nós nos referimos, se eu não me engano, a questão 614, que diz que a felicidade vem de nos aproximarmos do cumprimento da lei divina. Tá? Porque a lei divina que está gravada na nossa consciência responde aos nossos atos. Quando agimos bem, experimentamos uma sensação de felicidade. Quando agimos mal, caímos na infelicidade. Ainda que, volto a dizer, pessoas que praticam o mal, pessoas que são voltadas à prática do mal e prejudicar o semelhante, possam exteriorizar uma sensação de felicidade que nada mais é que uma euforia passageira que redunda depois uma crise de consciência mais cedo ou mais tarde. Então, quando nós praticamos o mal, quando nós nos desviamos dos caminhos que o Cristo nos colocou aqui na Terra, nós experimentamos infelicidade. E por conta disso, por sermos ainda pessoas imperfeitas, por termos ainda a necessidade de experimentar na Terra alguma dor, alguma aflição, para que possamos evoluir, né? Quando nós estamos totalmente livres de impulsos que a vida nos dá, nós tendemos a nos perder pelo caminho. Então a dor e a aflição vêm com uma espécie de demarcação do território, até onde nós podemos ir, ou nos impulsiona para outro lado. Então ela ainda é necessária nesse mundo, na nossa atual existência, é necessário que nós tenhamos aí o aguilhão da dor para nos guiar
ou para nos impor uma reflexão, ou nos impor uma prova para ver como que nós vamos agir. Mas a felicidade possível é aquela do dever cumprido, aquela que passa pela nossa consciência e que atinge o sono dos justos, né? Os justos aí entendidos como aqueles que estão se esforçando para se melhorar, aqueles que não prejudicam o seu semelhante e aqueles que estão aí voltados para a prática do bem na medida das suas forças, né? Até o limite da sua capacidade. Então, o dever cumprido, a consciência tranquila de ter feito o melhor que podíamos para cumprir a nossa missão aqui na Terra, seja no papel de família, no papel de amigos, no papel do trabalho que nós desempenhamos, quando nós, nesses personagens, nesses papéis que a vida nos dá, nós agimos de forma correta, nós vamos experimentar felicidade porque estamos cumprindo o nosso dever aqui na Terra, e aí vamos para o nosso lar à noite, dormimos e dormimos bem. Agora, quando nós não estamos nesse passo, quando nós estamos prejudicando o semelhante, quando estamos fugindo das nossas provas, quando estamos negligenciando o nosso papel aqui na Terra, deixando de lado, aí eu vou experimentar naturalmente infelicidade. Foi uma pergunta de Kardec se, para os espíritos, ela consta no Livro dos Espíritos, se a gente poderia ter uma felicidade, não a plena, como já disse agora, mas uma relativa. Os espíritos respondem: pelas questões materiais, a posse do necessário. Isso aí. Pela questão moral, digamos assim, como disse o Jean, consciência tranquila e fé no futuro. Então, são duas questões que a gente pode levar para a nossa existência, né? Então, às vezes a gente fica preocupado pela questão, né, tão grande do ter, e os espíritos dizem que a posse do necessário, e se for ver o necessário de cada um, ele é relativo, né? A gente vai ver que às vezes nós mesmos criamos as nossas falsas necessidades. Então, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, entregando muitas vezes as nossas aflições na mão de Deus e fazendo, né, e cumprindo o dever, como o Gia disse, está tudo certo. Já é, de certa forma, uma felicidade relativa aqui na nossa terra, né? E Cristo deixou um roteiro bem fácil da gente seguir, né? É a gente que realmente não quer ouvi-lo, né? Não quer entender todas as passagens do Cristo. Ele nos deixa um roteiro do que fazer, de como ser, né? Não seria tão difícil, mas a gente tem que ter vontade, né? E isso, o que Cristo fala, ele nos convida a transformar hábitos e para agir com religiosidade, ou seja, né, internalizar os ensinamentos dele e agir conforme. Tá? Ocorre que a religiosidade é diferente daqueles que impõem a si um rótulo religioso e muitas vezes utilizam, né, o que a religião lhe informa para julgar, para apontar o dedo, para aquilo que convém, se achar, ou para se achar porque está numa religião, num templo, porque é espírita, por exemplo, que é melhor do que os outros, né? Então, o conhecimento de Jesus, que Jesus nos traz, o pensamento dele, também nos impõe a sabedoria de discernir e saber que o principal ensinamento dele é não julgar, amar o seu semelhante ainda com seus defeitos. E não se aproveitar das fraquezas para apontar o dedo. Tu vai para o inferno. Tu está agindo mal. Então, tudo isso requer de nós reflexões e também sabedoria para conhecer, ter acesso todos têm, né? Mas para refletir sobre o ensinamento de Jesus e transformar isso em ação aqui na Terra. Então, o mundo seria muito melhor se nós tivéssemos essa disposição. Muito bem, você está escutando ou assistindo o programa Hora Espírita deste sábado. Estamos falando sobre felicidade e infelicidade. Sejam todos bem-vindos aí e muito obrigado aos que estão nos dando bom dia no Facebook. Rafael, criando novas necessidades. Você acabou de falar antes, a civilização não constitui uma forma ou uma fonte de novas aflições? Então,
a gente entende que o progresso faz parte, né, da nossa humanidade, é uma lei, né, a lei do progresso. Então, é normal que a inteligência, a própria ciência, vá, na verdade, nos facilitando a vida. O progresso, o conforto, então, ele vai, né, se a gente pensar, não vamos nem muito longe, né, a 20, a 30, digamos a 50, a forma de viver como era, né, antigamente, Bem diferente, né? é muito mais, a dificuldade era muito maior, né? As questões nossas de comunicação, né? De conforto, né? Social, né? Ou até mesmo, né? No lar de cada um tem, na verdade, o objetivo muitas vezes de buscar esse conforto. É uma lei natural da nossa condição de buscar o que é melhor. Então isso não é nada errado. O problema é como nós fazemos, muitas vezes, das expectativas que a gente rotula como, na verdade, necessidades. E aí, muitas vezes, que a gente se perde. Nós falamos na questão anterior aqui que a posse do necessário já seria o suficiente. Mas nós, muitas vezes, num sentido de comparação, às vezes buscamos uma situação, um exemplo. Uma casa melhor, que não está errado, mas assim, às vezes fora da realidade de cada um carro, uma questão, às vezes, de uma viagem, muitas vezes, que a pessoa, muitas vezes, se compromete, digamos assim, financeiramente, com dificuldades, muitas vezes, assim, para muitas vezes realizar uma falsa necessidade. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que não está errado buscar algo maior, mas aquilo que a gente cria além das nossas capacidades, muitas vezes financeiras ou até mesmo das nossas condições, a gente acaba contribuindo para gerar mais aflições. Muitas vezes vamos dizer, exemplo, aquela viagem que eu não poderia pagar, que não caberia no meu orçamento, eu busco muitas vezes para, às vezes, satisfazer a minha rede social, né, que a gente vê que isso hoje é muito comum. Então, está muito mais num comparativo, muito mais, às vezes, numa condição de vaidade, que às vezes eu estou criando essa falsa necessidade, do que, às vezes, um convívio com a família, uma experiência nova. Então, algo que é totalmente natural. Mas aí a gente vê o objetivo disso tudo. Então, Jesus sempre diz que a felicidade, como a gente disse, está nos valores espirituais, na condição que a gente tem que colocar o ser muito maior que o ter. Então, quando a gente cria essas condições falsas, digamos assim, que às vezes, e a gente sabe, causam muito mais aflições, a gente está muito mais, né, dando vazão à nossa vaidade, ao nosso orgulho, buscando muito mais a questão, às vezes, da comparação, né, que as redes sociais mostram muito isso hoje, do que propriamente a gente entender que o ser individual, espiritual, que é aquilo que a gente vai levar, né, para a nossa eternidade, às vezes está sendo deixado de lado. E quando o progresso, né, quando as novidades, quando a nossa civilização avança, e esse avanço é guiado por valores morais, né, isso favorece toda a coletividade. Né? Ocorre que o progresso, assim como as demais situações que nós enfrentamos na vida, com as demais circunstâncias da nossa existência, nós temos liberdade para escolher como vamos guiar, né? Como vamos utilizar, né? Essas novas tecnologias, essas novas possibilidades que a ciência avançando nos entrega. E quando nós utilizamos isso para o bem, né? Ou nós, enquanto coletividade, usamos isso para o bem, está tudo certo. Agora, quando nós utilizamos isso com outros interesses, né, aí nós estamos levando um progresso, né, por mais paradoxal que seja, um progresso que vai servir para que as pessoas se tornem mais infelizes. Então, tudo é guiado pela sabedoria e deve ser colocado em prática visando o bem coletivo, né? E nosso estágio evolutivo, olhando o mundo, a gente percebe que a gente está muito longe ainda de uma perfeição. Nós vivemos um mundo em que ainda há pobreza extrema, um mundo em que há conflitos armados, nações
lutando por território, lutando pela posse de determinados bens materiais. Isso nos leva a refletir que, enquanto sociedade, nós estamos, enquanto civilização global, nós estamos ainda, né, amesquinhados, estamos muito longe ainda de praticar o amor que Jesus nos ensinou. E como dizem os Espíritos, em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em um mundo feliz, aquele que está numa posição fragilizada, ele não vai ter necessidade nenhuma de temer quem tem mais, quem é maior, quem tem mais poder. Porque num mundo feliz, em que os espíritos estão evoluídos, todo o excesso de poder, toda a riqueza vai ser usado em prol do próximo. Então, aquele que está necessitado vai encontrar no seu semelhante que tem mais condições uma mão amiga estendida, e não alguém que vai abusar, que vai transformá-lo num instrumento para que ele possa avançar. Então, esses avanços da civilização nos parece claramente, né, que o avanço científico, o avanço material, ele vai na frente. O progresso moral vem depois. O que é um problema, porque isso permite que, num primeiro momento, um grande avanço. Estamos agora na era da inteligência artificial, né, que é uma tecnologia que está provocando debates ao redor do mundo. Enfim, está todo mundo aí, meio que receoso do que pode acontecer. Num mundo onde o progresso moral não avança junto com o progresso científico, intelectual, esses temores eles são racionais, eles são pertinentes. Então, o que não aconteceria se nós estivéssemos num outro patamar de civilização, né? Porque aí a moralidade viria junto com o conhecimento, junto com a ciência, junto com as novas tecnologias. Mas, assim como Jesus disse que nós teríamos aflições, ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o joio vai ser separado do trigo. O mal não vai prevalecer, ainda que com os olhos voltados para longe da visão que o Espiritismo nos traz da vida eterna, ainda que olhando por determinado ângulo possa nos parecer que o mal está prevalecendo, mas ele não vai prevalecer. Perfeito, perfeito. Eu acho que para a maioria das pessoas que talvez não entendam ou não saibam sobre Espiritismo, nós realmente não somos contra nenhum tipo de possibilidade material, né? Se você... Poxa, muito bom você conseguir trocar de casa, né? Desde que esteja dentro da tua possibilidade e que a tua intenção seja de bem morar, né? Mas tem pessoas que realmente, como o Rafa falou anteriormente, eu vou comprar algo, eu vou viajar para mostrar para os outros. Aí você acaba fazendo dívidas que você não tem como cumprir, e isso nos causa, sim, com certeza, aflições. Não tem como não acontecer isso. Por outro lado, a evolução tecnológica também nos favorece, nos é boa, muito bom. Mas como disse de forma perfeita o Jean, se a moral não acompanhar essa evolução, realmente vai nos causar aflições. Porque vamos continuar colocando no material sempre o que é realmente, o que seria importante para nós. E não é. No fundo, não é. Meus queridos, muito obrigado a quem está nos dando bom dia aqui pelo Facebook. A Marisa Valdameri, que está sempre conosco, a Dirce, nossa querida trabalhadora da mortalidade, o Wilson Medeiros, muito obrigado. Zenesi Dalazen, bom dia para você. Edenir Schneider, a Maria Aparecida, lá de Apucarana, no Paraná, muito obrigado. Ela está sempre conosco. Muito obrigado, Maria. A Janete Lanzarin, a Fran Colpani, nossa querida amiga, trabalhadora, o Dário Stefanello, também trabalhador do Bezerra de Menezes. Muito obrigado a todos. Bom, Jean, por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Bom, isso aí passa pelo que nós já falamos até agora, né? Então, o sofrimento ele faz parte da nossa experiência aqui na Terra, né? Então, não há nada mais democrático do que a aflição, o sofrimento, né? Então, todos nós experimentamos sofrimentos durante a nossa caminhada, ainda que existam pessoas que parecem que não sofrem, tá? E aí, por diversos motivos, parecer que não sofre não quer dizer que a pessoa não esteja sofrendo, né?
As pessoas não têm o hábito, algumas têm, mas a grande maioria não tem o hábito de sair por aí, né? Chorando as mágoas, as suas lamentações, mas todos nós temos na nossa família problemas, temos problemas de relacionamento, temos problemas da doença que bate à porta das pessoas e abala a estrutura da família, temos sofrimento com pessoas que partem antes da hora, né? Pais que perdem os seus filhos, por exemplo, ou alguém que desencarna muito cedo, deixando o encargo da criação do filho a um dos entes que fica apenas do casal. Então, o sofrimento ele tem várias fontes aqui na nossa existência. Ele faz parte da nossa experiência, porque estamos num mundo de provas e expiações, mas também tem o sofrimento que decorre do mau proceder do homem, né? Aqui na Terra, que impõe sofrimento ao seu semelhante por conta de guiar a sua conduta pelo egoísmo e pela vaidade. De sorte que parece que o sofrimento é a regra e parece que as classes sofredoras são mais numerosas do que aquelas que experimentam uma certa alegria. Mas a gente não pode se enganar pelas aparências, né? A gente não pode achar que por conta de todos nós termos a nossa parcela de sofrimento, que não existe salvação, que não existe possibilidade de encontrarmos um caminho de felicidade, um caminho de leveza aqui na Terra. Porque se o sofrimento ele decorre da nossa experiência humana, do nosso estágio evolutivo enquanto indivíduo e enquanto planeta, né, há uma felicidade possível de ser alcançada, mas ela requer esforço, ela requer determinação. Então, o Rafa falou antes aquela passagem de que os espíritos respondem a Kardec que a felicidade, né, o bem-estar aqui na Terra decorre da posse do necessário e também da fé do futuro e da consciência tranquila. Então aí nós temos alguns elementos que nos dão alguma certa receita de felicidade. Eu não posso ser feliz se eu não estou com a consciência tranquila. E eu não posso ser feliz se eu sou um pessimista inveterado que acredita que as coisas estão fadadas a dar errado. Então, se eu não tiver fé no futuro, eu não vou ter um estado de ânimo que me anime até mesmo a fazer o bem. Se eu sou um pessimista convicto, que acha que o mundo vai acabar, essa guerra que está estourando aí vai acabar com a humanidade. Terceira guerra vai terminar. Estamos com os dias contados. Se eu acreditar nisso piamente, eu não vou achar motivo para me esforçar em me melhorar, em praticar o bem, em me tornar uma pessoa melhor. Logo, não vou estar com a consciência tranquila. Até porque se eu sou aquele que semeia, né, o pessimismo, eu estou fazendo um desserviço. Né? Eu estou indo na contramão do que Cristo nos trouxe, que é fé, esperança, né, perseverança no futuro. Então, são vários os motivos pelo qual há muitas pessoas que sofrem no mundo. Então, decorre especialmente da nossa condição como planeta, da nossa condição espiritual e, sobretudo, da nossa ignorância das leis universais. Quando bem compreendida, né, quando o Espiritismo, quando bem compreendido, trazendo essa lógica racional para a nossa criação, para a nossa evolução, para o que Deus quer de nós, isso se torna uma fonte de felicidade ou de alívio. Né? Porque como que eu vou ficar tranquilo se eu acredito que a minha existência aqui na Terra é única? E saindo daqui eu vou ser julgado pelo que fiz nessa existência e esse julgamento vai resultar no meu destino para a eternidade. Ou seja, como que eu vou estar tranquilo se a vida me colocou algumas limitações, se eu tenho dificuldade em praticar o bem e não andei bem durante 70 anos, por exemplo, uma vida média, e depois eu vou ser condenado aí por um Deus perverso a ficar na eternidade, né? Até o fim dos tempos do sofrimento, enquanto por 70 anos eu me equivoquei. Então Deus não seria justo. Deus não seria racional a esse ponto, porque a lei humana, a própria lei humana, ela aplica a penalidade conforme o deslize que nós cometemos. Então, isso também é uma fonte de infelicidade. Você não compreender adequadamente esse código da vida futura. Então, à medida que nós vamos avançando, que nós vamos fazendo o bem, nós vamos tornar o mundo mais feliz, porque a nossa felicidade coletiva vai também ter como consequência essa consciência coletiva de que é necessário a gente buscar, a gente se aprimorar, a gente deixar para trás velhos hábitos e seguir adiante. Perfeito. E o que a gente tem que entender é que a sociedade, na verdade, é o coletivo das individualidades.
Então, assim, todo mundo e muita gente fala, né? Não, tem, como a gente fala, não tem que mudar a sociedade, mas só vai se mudar da sociedade se cada um mudar, se cada um fizer a sua parte. E a gente não consegue mudar o outro. Através do exemplo, sim, a gente consegue influenciar, mas a decisão, a mudança é sempre individual. Então, a gente vê essa inúmera condição ainda de sofrimentos, a gente entende que faz parte do nosso processo evolutivo, mas também faz parte de uma condição que as pessoas muitas vezes se acomodam naquela condição e acham que elas não vão fazer diferença. E a gente sabe que faz. Cada um tem que fazer a sua parte, de olhar para dentro de si, né? Essa questão da fé no futuro, da condição de que você colocar esperança num dia melhor de amanhã, independente que muitas vezes as pessoas acabam, né, terceirizando a culpa, colocando às vezes a culpa é no governo, numa outra condição que está fazendo com que ela muitas vezes passe por situações difíceis, mas não é assim. Cada um pode fazer esse movimento e mudar o seu individual para refletir no coletivo. Então, à medida que as pessoas vão tomando consciência disso, vão entendendo que elas podem mudar, colocando uma fé no futuro, entendendo que elas podem fazer o bem para si e influenciando o próximo, com certeza a nossa sociedade vai diminuir essas condições difíceis, né? Também acho que é importante a gente levar em consideração que tem realmente pessoas que você vê que são pessoas assim com boa vontade, com boa intenção, mas que estão sofrendo também, né? E a gente tem que levar em consideração as reencarnações passadas que nós já tivemos, que todos nós já tivemos, e aí sim passa por todas as nossas escolhas que fizemos lá atrás, que fizemos em outras encarnações. E aí reflete na atual encarnação que nós estamos. Por isso o sofrimento, mesmo eu olhando de fora, olhando, poxa, essa pessoa não merece o que está acontecendo. Porém, né, de alguma forma a gente responde a tudo aquilo que nós escolhemos em outras encarnações. Então nós temos que levar, se Deus é bom, soberanamente bom e justo, com certeza o que nos acontece também, né, é justo. Então a gente tem que levar em consideração isso. Por mais que eu faça o bem hoje, eu também terei, eu não estou afastado da dor, por causa que eu estou vivendo num mundo ainda de provas e expiações. Então, o que me acontece pode ser também uma expiação que eu esteja passando. Isso é importante as pessoas, porque se a gente não encarar a encarnação como as reencarnações como uma verdade, realmente eu vou olhar para Deus e dizer, não, Deus realmente ele não é justo. Ele não é bom. Não é possível eu ser uma pessoa que tento fazer o correto, tento ser certo, mesmo que eu erre, mas eu tento fazer aquilo que é certo e eu estar passando pela dor. Mas eu tenho que levar em consideração as escolhas que eu fiz em outras vidas. Aí realmente a gente vai ver que Deus é bom e justo. E por isso que Joana, né, que era a mentora de Divaldo, diz, né, que a dor ela é compulsória, ou seja, ela é para todos. Mas o sofrimento é uma escolha. Ou seja, dificuldades, as dores, muitos de nós irá passar. Mas escolher sofrer muitas vezes é uma opção. Então, aquilo que eu vou fazer dessa dificuldade, aquilo que o Nick diz assim, por mais que a gente não encontre nessa existência a causa daquele sofrimento, e a gente entendendo que as reencarnações são a chave para a gente responder essas situações, a gente tem que pegar aquela nossa dor e dizer assim, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que mudar em mim mesmo e fazer com que essa condição que eu não sou vítima, né? Se eu não escolhi nessa, eu escolhi numa vida passada, eu posso transformar essa dor e mudar essa condição. Porque nós sabemos, né, que depois de tantas dores a gente sempre sai mais forte. E alguns dizem, até com razão, tá? Com razão, que algumas pessoas estão numa situação tão difícil durante a vida, pelas dores, pelas limitações que a vida lhe coloca, que ela tem dificuldade de refletir e de fazer uma análise correta da sua dor. Isso é verdade.
Mas quantas pessoas nós temos no mundo, pessoas que têm condições, né, que têm intelectualidade, que têm esclarecimento e que passam por dores e não refletem, não fazem essa... É porque o bem-estar espiritual não está na pauta do dia dessas pessoas. Elas não se preocupam com isso. Né? Ou elas olham para a religião como um compromisso social. Eu vou lá, vou lá toda semana, vou participar daquele culto, enfim. Ou vou lá porque eu entendo que o meu bem-estar material também depende disso. Tem muitas pessoas que assim agem também de forma equivocada. E muitos dizem que essa questão não vou nem falar religião, da religiosidade é para pessoas fracas. Exatamente. Então há muito desconhecimento sobre isso, né? Ainda, infelizmente. E falando sobre isso, a gente consegue perceber por que nós nos debatemos ainda hoje, em 2026, com velhos problemas da humanidade que pareciam ter sido superados. Há tempos atrás, há dias atrás, é o exemplo do que o Jean falou. Nós tivemos o Covid, que passou por todas as famílias, no mundo inteiro, abalou as famílias, tirou vidas, né? E as pessoas não mudaram. Realmente, porque a gente imaginou que depois do Covid as pessoas iam começar a repensar, a despertar. Opa, deve ter alguma coisa aí por trás. Não, e dá a impressão até que parece que piorou, né? Então, meus queridos, antes de nós encerrarmos o nosso programa de hoje, nós queremos agradecer aos nossos queridos patrocinadores, que tanto nos ajudam nesse programa. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Você está escutando o programa Hora Espírita, deste sábado, dia 7 de março de 2026. Estamos falando sobre felicidade e infelicidade. Como última questão, vou pedir para o Rafa. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Sim, na maioria das vezes somos nós mesmos, digamos assim, os causadores dos nossos sofrimentos morais. Então, a gente sabe, e o Espiritismo nos ensina, que esses sofrimentos morais são consequência direta das nossas imperfeições ainda. Então, sentimentos como o próprio orgulho, o egoísmo, né, a inveja, a ambição, o apego excessivo, que a gente estava falando tanto aqui, na verdade, são causadores de dores, né? As dores emocionais que geram frustrações, desarmonias, né, nas nossas relações, principalmente. Então, quando aquilo que a gente já comentou, o homem muitas vezes se afasta da lei de Deus, né, que estão na nossa consciência, e aí a gente tem essa percepção, né, porque a gente sabe que está, na verdade, com esses sentimentos, e esses sentimentos levam a nossa condição ainda da imperfeição e vão proporcionar esses sofrimentos. A gente sabe que as dores aparecem. Então, nesse sentido, nós somos o resultado de nós mesmos. Então, as nossas escolhas, as nossas condições em que o livre-arbítrio nos
nos resulta em função daquilo que a gente direcionou ele, a gente sabe que proporcionam as dores. E cabe a nós mesmos buscar, digamos assim, esse caminho, né? E Jesus nos orienta, né, pela busca do perdão, da humildade, da caridade, do amor ao próximo, e que a gente se aproxime dessas leis de Deus para a gente poder lidar com esses sofrimentos causados por nós mesmos. O Espiritismo é bem claro, né? Então, nós somos os responsáveis por nós mesmos. Não somos vítimas, né, de algo que porventura venha a nos acontecer, né? A gente não consegue terceirizar. Então, o reflexo é das nossas escolhas, seja ela desta vida, que é a maioria dos nossos conflitos morais, ou de vidas anteriores. Então, a gente tem que sempre entender essa condição. Cabe a nós mesmos a mudança interior e a luta, digamos assim, com esses conflitos. Eu já ouvi algumas pessoas falar, e só para terminar essa questão, pedir para ti, então, os erros do meu pai não me afetam, quer dizer, eu não tenho que pagar por aquilo que meus pais fizeram antes? Nós somos individuais, né? A nossa conduta. Claro que o erro que meu pai praticou pode refletir em mim pela influência que ele tem na minha formação. Mas o que ele fez, ele vai responder por isso, né? Ele vai na sua caminhada para o bem e para o mal, né? Então, o que ele praticou de bem e o que ele praticou de mal vai fazer parte da caminhada dele enquanto espírito. E não essa crença de que eu vou pagar pelo erro dos meus antepassados não é correta. Nós temos a nossa existência individual, somos um CPF. O nosso CPF divino, nosso CPF espiritual, ele é único, ele é intransferível. Tem quem, e a gente respeita isso, né? Acredite que Jesus na cruz pagou os pecados de todos nós, né? E a gente sabe que na verdade a construção é individual, o espírito é imortal e cada um vai responder pelos seus atos, né? Então isso é muito relativo, né? Então os pais, né? A condição que eles nos deram foi principalmente pela sua condição que era no momento, né? Então a gente tem que buscar daquela condição que primeiro por eles só nos ter dado a vida já acima de tudo é o mais importante, e a trajetória cada um responde. E eu respondo já ainda nessa questão, se eu faço algo errado, mas eu desencarno, eu também respondo? Quer dizer, como é que eu vou responder ao meu erro? Através de reencarnações? Seria isso? Por exemplo, se eu erro hoje, eu só vou responder na próxima, é isso? Pode ser? Sem dúvida, né? A lei divina, ela é, pela reencarnação e pelas vidas sucessivas, elas são a condição daquilo que a gente faz hoje, né? A gente mais pra frente vai responder. Não tem como, né? Porque tem erros, tem equívocos, até crimes que algumas pessoas cometem nessa existência e não são atingidos pela lei, ou seja, parece que voltam ao mundo espiritual sem espiar nessa existência pelo erro que cometeu, mas a lei divina ela é perfeita, ela é implacável. Nós não temos como fugir de nós mesmos. É a justiça de Deus, então. Que bom. Meus queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Obrigado, Rafa. Obrigado, Nick. Obrigado, Jean. Obrigado a todos que nos acompanham, nos acompanharam. Tenhamos uma ótima semana. Jean. Obrigado, Nick. E deixar aqui também um abraço especial, um carinho especial às mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres amanhã. Essas criaturas abençoadas que são as nossas mães, as nossas esposas, as nossas amigas e cujo papel é fundamental para semear a felicidade aqui na Terra. Então, um abraço especial a todas as mulheres pelo dia 8 de março e um excelente fim de semana. Que bom que a gente tem elas, né, nas nossas vidas, né? Muito obrigado. Obrigado, Deus. Então, a todos que nos acompanharam, Joãozinho também, que nos ajudou aí durante esse programa. Muito obrigado a todos e nos acompanhe no próximo sábado também, 7 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. Um abraço. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.
Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita.